Eu tenho só mais uma pergunta agora para os três. Mais uma pergunta. O Rafael falou do mercado editorial, que é difícil. E o que a gente vê atualmente é que ele, pelo menos no nacional, tem crescido bastante. A gente vê vários novos autores, novas editoras, algumas gráficas se passando por editoras. E às vezes a gente até vê alguns erros crassos em livros ou tramas não tão bem desenvolvidas. Parece que às vezes preferem quantidade ao invés da qualidade. Como vocês encaram esse cenário nacional, ou vocês acham que está tudo bem, que é assim mesmo? Eu posso? Eu não tenho muita experiência ainda. Ok. Ok, sobre o mercado editorial, ela tem razão, muita coisa que ela falou. Existem gráficas que estão se chamando de editoras e elas cobram verdadeiros absurdos. Eu já vi autor vendendo carro, vendendo geladeira para publicar o próprio livro, acreditando no sonho dele. E, no entanto, o que acontece depois é que ele continua o mesmo autor, só que sem um carro e sem uma geladeira. Um monte de livros estocados em casa. Em casa. Então são contratos realmente leoninos e que é um Ctrl-C, Ctrl-V. É impresso de qualquer maneira, os livros não vão chegar nas livrarias, as editoras sabem disso, mas elas trabalham com essa coisa do sonho do autor. E aí, o cenário nacional, então, ele cresceu de uma maneira como nunca havia acontecido antes, porque o André foi o nosso pioneiro ali de meter o pé na porta, acreditar naquela história que tinha tudo para dar errado, né? Tanto que eu sempre falo para ele que ele casou com a única mulher na vida que, quando escutasse um marido sem dinheiro, demitido, virasse para ela e falasse: ó, amor, nós temos duas opções. Ou a gente dá entrada num apartamento, ou eu publico 1000 livros sobre 7 vampiros portugueses que acordam no Brasil com superpoderes do Marvel. E uma mulher que fala: ah, ok. Se é o seu sonho, vamos lá. Então, graças a Deus que ela deu ok, né? Senão todo mundo matava ela no espetáculo. Então o André abriu essa porta aí, foi merecidamente, 10 anos atrás. Depois eu consegui, através de uma história, a minha história é muito complexa, é muito louco, tudo que eu fiz para conseguir me tornar o autor mais jovem a assinar com a Planeta do Brasil. E depois veio o Dudu com a Batalha do Apocalipse, lá com o apoio do Jovem Nerd também, que mostrou o poder da mídia social. E aí hoje em dia o André está filmando o Caso Laura lá, o Turno da Noite. E aí, então ele é o primeiro a ter uma obra filmada, exatamente. O Dudu foi o primeiro a mostrar o poder da rede social e colocar o livro lá ali na lista da Veja, mesmo, brigando sério. E eu fui o primeiro a ir pra fora, a ser publicado lá fora. Eram os 3 pilares que a gente buscava aqui, que era o que eu falava da confiança do leitor. E isso abriu as portas de uma maneira impressionante para as editoras passarem a acreditar que o brasileiro consegue escrever. Não quer dizer que seja fácil, nunca vai ser, mas pelo menos você tem tantas chances hoje em dia quanto um autor gringo. É que lá é produzido com muito mais volume do que aqui. E aí, é possível hoje, o mercado está crescendo, muita coisa ruim, mas tem muita coisa ruim lá fora também, é que quando vem para cá, já passa por uma triagem até chegar aqui. E aqui não, a gente tá no grosso. E existem casos em que muitos, por exemplo, a pessoa tem um blog e ela acha que ela é uma escritora por causa disso, porque se você pinta, você é um pintor, você tem que pintar um quadro, não dá para esconder. O cantor tem que ir lá na frente cantar. Agora o escritor escreve. Então o cara tem um blog, ele acha que eu sou escritor, eu escrevo no meu blog. E escrever, apesar de não parecer, é uma profissão, sabe? A gente estuda isso, sabe? Aí eu fiz uma faculdade bastante. Eu fiz uma faculdade de cinema inteira porque eu queria aprender a escrever roteiro e aprender estrutura aristotélica, roteiro de cinema, Sigfield, Robert McKee, estrutura cubana, como é que cubano faz, como é que faz em Hollywood, como é que faz na Europa. E envolve todo um progresso que a gente está vendo os cursos, aqui tem pessoas aqui do curso do Dudu, que eu já ministrei aula lá, já estou vendo os rostos aqui. Então os brasileiros estão se profissionalizando, a tendência é só crescer, vai aumentar o volume de coisas ruins também, mas
do meio da lama também é da onde vão nascer as melhores, porque no fim das contas as alegrias nos dão sentido, mas as cicatrizes que nos tornam mais fortes. Rapazes, vocês têm algo a acrescentar a essa pergunta? Não, eu concordo. Tem até um termo que é um pouco menos fino que esse, né? Que é do adubo mais fértil do que nascem as árvores mais frondosas. Então, uma coisa assim. Não é muito... Mas não, só para complementar o que ele falou, é muito difícil escrever, eu acho, pelo menos muito difícil, e o mercado editorial é um mercado muito diferente do que as pessoas que estão ainda escrevendo seu primeiro livro imaginam. A complexidade que existe, toda a dificuldade, a logística é muito difícil. O Brasil é um país muito grande, então para você transportar livros daqui, sei lá, para Belém do Pará, custa muito dinheiro e há muita gente publicando, então é natural que exista essa ansiedade por parte dos autores, mas ela acaba prejudicando, porque o livro tem o seu ritmo próprio, ele vai ser publicado, vai encontrar dificuldades, salvo exceções, tem sempre aquelas exceções, mas à medida que o escritor vai construindo sua obra, é que o nome dele vai se firmando entre os leitores. É um processo, muitas vezes, que leva anos, né? Então acontece muito essa ansiedade, vem os picaretas, né? Tem muito editor picareta, que se aproveita disso para explorar o bolso do pobre autor, e ele nem dá aquele trabalho que é fundamental, eu acho, dentro de uma editora, que é o aconselhamento editorial. É aquela coisa do editor pegar um livro, ler, dar algumas opiniões. Não, olha, poderia mudar isso aqui, essa cena aqui não ficou tão boa. Porque a gente, como escritor, a gente perde muito a objetividade em relação à apreciação do próprio texto. A gente já está tanto tempo lidando com aquilo, a gente gosta tanto, se diverte, sofre. A gente não tem uma visão fria de um leitor para pegar aquele livro e falar, não, essa cena aqui ficou muito esquisita, né? Eu publico, por exemplo, livros infantos juvenis que são adotados em colégios, eles são lidos por professores, trouxe até alguns aqui para mostrar. Eles são lidos dentro da editora, os leitores desses livros são professores de português, que pegam o livro e eu recebo pareceres destruindo o livro, assim, positivamente, naturalmente, né? Destroem, mas com classe, né? Esta cena está um horror, tem que mudar. Aí você muda, né? Dependendo do que ele diz, você se dá conta de que ele tem razão. De fato, a cena ficou muito fora do lugar. Agora, uma editora picareta, esses prestadores de serviço picareta não vão fazer isso. Eles querem o dinheiro do autor, né? E depois o autor que se vire. É uma realidade isso. Agora, está crescendo muito. Nós vamos ter, nos próximos anos, já começou um boom de literatura brasileira em todos os segmentos. Nessa literatura que a gente chama de literatura de entretenimento, que está, hoje em dia, o expoente é a literatura fantástica, a ficção fantástica, mas outros gêneros também estão crescendo, e a gente vai assistir agora nos próximos anos uma consolidação dos autores brasileiros nas listas, né, de mais vendidos e na prateleira dos leitores. É a impressão que eu tenho. Eu venho acompanhando isso há muitos anos e eu vejo um crescimento gradual, ele é constante. Você quer adicionar alguma coisa, Marcelo, a essa história? Porque o seu primeiro livro está saindo. Eu tenho um mês de carreira de escritor, né? Então, mas com certeza esse cenário todo que eles falaram, o Tomás, meu editor, ele me aconselha muito, assim, a gente conversa muito, troca muito ideia ali sentadinho. Mas assim, o Dracon falando, eu me lembrei da história que o Pedro Bandeira contou lá na feira do livro Infanto Juvenil, onde ele citou assim, como é que foi o começo de carreira dele, né? Como é que foi ele lançar o livro, os primeiros livros, ele escreveu o primeiro livro com 30 anos, mas só foi publicar com 40.
E ele contando que, na verdade, o que ajudou vários autores do período dele a lançarem os livros foi a ditadura, né? Então, surpreende isso, né? Mas assim, tinha muitos autores de fora, né? Autores estrangeiros, e de repente não podia mais publicar livros de autor estrangeiro, e a gente precisa de boa literatura nacional, né? Então, aí foi a hora que ele publicou o livro dele, Ziraldo, Lígia Bojunga, entre outros que ele citou. Mas ele falou também, né, que esse pessoal todo tá velhinho, né? Já ele brincou lá que tem 70 anos, não sei quem tem 80. E ele falando dessa necessidade das novas pessoas, né? E eu lembrei disso na hora que o Dracon falou, né? Do Bianco, do expor dele mesmo. E assim, e agora eu estou entrando também nesse mercado, assim, é muito legal, assim, acho, só para completar isso daí, que foi uma experiência que ele passou pra gente, e que bom que a gente não precisa de ditadura hoje para isso, né? A gente consegue fazer isso porque está correndo muito atrás, né? E aliás, a galera que aqui no Clube do Livro, a gente também dá várias dicas de leitura, tá, pessoas? Então, quem não leu Droga da Obediência, Pântano de Sangue, do Pedro Bandeira, vocês estão dentro de uma livraria. Assim que acabar aqui, vocês procurem e levem pra casa, porque é absurdamente bom. Igual, assim, eu vejo vários rostinhos novos. Quem não sabe o que é Goonies, quem não sabe o que é Caverna do Dragão, Google. Vamos ver onde a gente tem pra alugar. YouTube, tem lá. No YouTube tem. Vocês aluguem numa locadora espetacular chamada YouTube, tá? YouTube Locator. Vocês procurem porque vale muito a pena, tá? Tem tudo a ver. Acho que a gente trazendo um pouquinho desse tipo de experiência, a gente acaba gostando mais do que a gente lê, porque a gente pensa um pouco mais ainda fora da caixinha, né? Olha a importância de um cara que nem esse Pedro Bandeira, né? Olha quantas pessoas ele incentivou a se tornarem não apenas leitores, mas escritores. Então, se a gente fizer metade do que esse cara fez, a gente já vai ter uma grande carreira. Eu conheci Pedro Bandeira na feira de Ribeirão Preto. 80 livros. Ele escreveu 80 livros. Não, e o legal é que ele está com 70 e já está querendo publicar, já está com plano de ano que vem na Bienal do Rio, já vai lançar outro livro. Você fala assim, eu estava dando o Marcelo, eu falei, Marcelo, a gente com 30 e pouquinhos e a gente falando, não tô velho para entrar nisso. Ai, não vai dar tempo. Gente, eu fiquei assim, ai que vergonhinha, então tá bom, Pedro Bandeira, eu te amo, sabe? Muito bacana. Sabe quem que a gente veio apresentar Pedro Bandeira? O Martin. Uma coisa básica, né? Aí, e ele, além disso, é um cara muito enérgico, é muito pra cima, é muito, né? A gente fica feliz do lado dele, não apenas pelo sentimento que a gente já tem, né? Eu fui conhecê-lo na feira de Ribeirão Preto, e aí que eu vi como é que ele era enérgico, né? E aí, ele ganhou o Dragões de Éter, que eu assinei pra ele pegava assim, vem cá, tá indo bem o livro, como é que tá essas coisas, tá? Porque eu gosto de saber, porque eu gosto de saber como é que estão os meus meninos. Aí eu assinei o Dragões de Éter pra ele. É lindo! Eu assinei o livro pra ele, bati a foto. Quando eu postei até depois lá no blog a foto, eu até escrevi embaixo que você sabe que um dia é especial na sua vida quando você autografa o seu livro para um cara que te ensinou a ler.